Eu queria me dirigir hoje, respeitosamente, ao Zubeldia, treinador de São Paulo. E já começo dizendo que não me importa se ele nasceu na Argentina, na Venezuela, em Cuba, nos Estados Unidos ou em Marte. Ele dirige hoje um clube brasileiro e, no meu entendimento, deve se portar como tal, deve ter um entendimento da situação, representando o São Paulo Futebol Clube, um tricampeão da América. O futebol brasileiro hoje, por consequência o nosso país, trava uma verdadeira cruzada hoje no continente, até fora dele, que é o caso do Vinícius Júnior na Espanha, contra a discriminação no futebol. Com certeza o Zubeldia está acompanhando isso, porque ele não mora em Marte, né? Ele não vive numa bolha isolada dos acontecimentos da sociedade e especialmente do futebol onde ele milita. Então a gente está nesse momento com uma grande dificuldade de se fazer ouvir no continente contra a discriminação, seja ela racial, seja ela de onde as pessoas nascem, né? Contra o preconceito como um todo. É uma cruzada que o futebol brasileiro encampa nesse momento no continente e a gente se queixa, inclusive, que não tem tido eco, né, fora aqui do nosso país. E é o que aconteceu no Morumbi ontem. Um jogador venezuelano enfrentando São Paulo acusa o Bobadilla de discriminação, né, de ele falar para ele que ele é um morto de fome porque nasceu na Venezuela. Se você acha que, mas isso é coisa do futebol, pode falar qualquer coisa, então depois não reclama quando falarem essas coisas para um jogador brasileiro do seu time. Não reclame. E o Zubeldia teve a pachorra de, na entrevista coletiva de ontem, cobrar o repórter que abriu os trabalhos perguntando para ele sobre o fato. E ele quis ensinar para o repórter, por consequência para toda a imprensa brasileira, quais deveriam ser as perguntas que a gente faria a ele. E ele achava que a gente deveria perguntar sobre a classificação do São Paulo e não sobre isso. É exatamente o que aconteceu com o Luigi, do Palmeiras na Libertadores Sub-20. Ele sofreu discriminação e, ao ser perguntado na coletiva sobre o jogo, ele deu uma aula ali de vida para quem empunhava o microfone e disse que não ia falar de jogo porque tinha coisas mais importantes. Aconteceu exatamente isso com o Vinícius Júnior em Valência. O estádio inteiro, no caso ali, ofendendo ele, o Ancelotti abriu a coletiva dizendo que não ia falar de jogo e dando, inclusive, uma reprimenda no repórter que queria perguntar de jogo, porque havia coisas mais importantes do que o jogo. Ao inclusive achar que somos idiotas, porque o jogo ficou parado por 10 minutos diante daquela cena, e o Zubeldia disse que não tinha a menor ideia do que acontecia. Claro que ele sabia o que estava acontecendo, ou pelo menos a acusação, porque o Bobadilla, como qualquer pessoa, é inocente até se prove o contrário, mas ele sabia da acusação, e diante dela ele deveria ter falado alguma coisa. Não só ele, o São Paulo também, né? O São Paulo deveria ter prestado solidariedade e ter dito que vai apurar o caso. E enquanto o caso é apurado, abraçar o jogador